Bom dia. É com muita alegria e expectativa que estamos juntos aqui para cultuar o nosso Deus, para louvar, para orar, para ouvir a sua palavra. Nós temos essa expectativa porque nós sabemos que o nosso Senhor está vivo. Nós temos essa expectativa porque nós sabemos que o nosso Senhor está entre nós, porque Ele é o Emanuel e Ele anseia se relacionar comigo e com você. O Salmo de número 89 diz o seguinte: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Porque a gente sabe que o Senhor nos ama, porque a gente sabe que o Senhor cuida de nós. Nós temos muitos motivos para louvar e para bendizer o seu nome. Então aproveite esse momento agora, se desconecte de outras tarefas, outras atividades e abra o seu coração, seja sensível à voz e o sopro do Espírito que anseia por falar, por te abençoar e por curar, restaurar as nossas vidas e o nosso coração nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo com teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te
incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Bom dia, igreja. É muito bom a gente começar o nosso culto adorando o nome do nosso Deus, a um Deus que é refúgio, a um Deus que é força, que tem promessas incomparáveis para as nossas vidas. Queria, nesse momento, fazer a leitura do texto de Efésios, do capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse texto ele fala que Deus designou pastores, presbíteros, profetas, servos, e o importante disso é que todos nós temos uma designação, todos nós temos serviço a fazer. Existe até mesmo o ID, né? Fazer discípulos, proclamar a grandeza de Deus, é um serviço nosso, é um trabalho que a gente tem. E é importante que a gente esteja sempre disposto a trabalhar na obra. E o hino de número 315, Serviço do Crente, fala justamente sobre isso, sobre esse trabalho. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir nos caminhos do céu, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos matar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na luz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação com seu sangue nos dá, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudar-nos por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para a Tua obra, Pai, porque o Senhor nos separou e nos chama a cada dia para trabalharmos para Ti, em prol do reino, Pai, sabemos que isso é graça. Que o Senhor esteja nos ajudando para que tenhamos motivação, para que tenhamos empenho todo dia em executar esse nosso trabalho de proclamar a salvação, de fazer discípulos e de servir ao Senhor, ó Pai, através das nossas vidas, através da vida da igreja e de tantas outras formas, ó Pai,
principalmente nesse momento difícil que passamos, que nós possamos juntar forças e ajudar as pessoas mais necessitadas. Com gratidão, ó Pai, que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Texto de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Esse texto, o povo estava na peregrinação, saindo lá do Egito, indo a caminho da Terra Prometida. Em algum momento, Deus chama Moisés para ir até o monte, para ter com ele. E aí começa a demorar, o povo começa a ficar inquieto, e fica preocupado, acha que alguma coisa aconteceu com Moisés, e pede para Arão: a gente precisa de um Deus para adorar, a gente precisa de um objeto, e aí ele constrói o bezerro, e o povo passa a adorar, e é uma passagem forte, né, porque pouco tempo que Moisés fica longe, depois de tudo que Deus tinha feito pelo povo, o povo se perde, o povo pede algo errado, às vezes até com uma boa intenção. Diz que eles queriam fazer um culto ao Senhor, mas eles têm uma necessidade de ter alguma coisa a se apegar, e muitas vezes algo físico, e acabam deixando a fé de lado, precisando de algo visível. E muitas vezes nas nossas vidas a gente acaba caminhando para o mesmo sentido, de buscar a Deus da maneira errada, de buscar felicidade, de buscar ser completo de uma forma errada, em coisas erradas, em deuses errados. E nesse momento eu queria convidá-los para um momento de silêncio, refletindo o que temos feito, como temos caminhado, como temos muitas vezes nos distanciado, deixamos o nosso coração distante de Deus, ser guiado por outras coisas, ser conduzido por outros deuses. Vamos ter um tempo em silêncio. Esses momentos que nos distanciamos, precisamos olhar a Deus e clamar para que tenhamos um coração cada dia mais igual ao coração de Deus, segundo o coração de Deus. Sinto olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Pai querido, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, rumo à santidade. Que possamos buscar dia após dia um coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Um coração igual ao Teu, disposto a obedecer, disposto a fazer a Tua vontade, disposto a trabalhar, Pai, por Ti, disposto a deixar todas as coisas de lado e seguir a Ti, Pai. Fazer a Tua vontade. Que esse seja de fato um desejo do nosso coração e que seja uma meta, Pai, que possamos dia após dia trabalhar em função disso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E quando a gente fala, né, de um coração igual ao teu, quando a gente fala de buscar a santidade, a gente sabe que isso não seria possível se não fosse o sangue de Jesus. Sangue entregue por nossas vidas, que nos dá essa segunda chance. Isso serve como motivação também, para que na nossa caminhada e no nosso dia a dia a gente possa buscar de fato um coração igual ao de Jesus, igual ao de Deus, segundo a vontade dele. Teu sangue
da minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. E o sangue de Jesus também nos traz a redenção. E essa música fala sobre isso.
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, mas Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Que tempo especial esse que nós tivemos de louvar, de adorar, de render graças ao nome do nosso Deus, de nos preparar para a mensagem que logo mais iremos ouvir. Você que está aqui com a gente, você que é membro da nossa igreja, você que tem acompanhado com regularidade os nossos encontros aqui pela internet, você que está nos visitando hoje, vocês todos são muito bem-vindos. Nós rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração nesse momento tão difícil o qual nós estamos vivendo. O Brasil atualmente, infelizmente, ele carrega uma marca triste de aproximadamente 30% das mortes por Covid no mundo. E certamente vocês têm acompanhado, né, todo o assunto no que diz respeito à reabertura de igrejas, julgamento no STF e toda essa discussão que vem acontecendo no cenário nacional. Nessa semana nós decidimos entre conselho que, diante do cenário caótico que a gente vive, o pior momento da pandemia no Brasil, diante das mortes que a gente tem presenciado, das notícias que a gente tem ouvido, independente das decisões que o STF ou que o nosso município ou o Estado de São Paulo tomar, nós entendemos que ainda não é tempo de nós reabrirmos o nosso templo, de nós retomarmos os nossos encontros presenciais. Eu sei que já faz mais de um ano que nós estamos com as portas da igreja física fechadas. Eu sei que nós gostaríamos de estar nos reunindo presencialmente, mas a gente entende que ainda não é o momento adequado para que nós retomemos os nossos encontros presenciais. E é um excelente momento de nós refletirmos sobre o que significa de fato a gente ser igreja. Ser igreja não apenas a igreja que se reúne, e é algo muito importante, em um templo físico para adorar a Deus e a gente ter comunhão, mas a igreja do Novo Testamento como templo vivo, que ama Jesus, que ama as pessoas e que serve em missão no mundo independente da presença do templo ou não. O Senhor Jesus quer continuar nos usando como igreja, nesse contexto que Ele nos colocou, e que o Senhor nos dê sensibilidade, sabedoria, graça, para continuar sendo igreja, apesar das portas fechadas. E com esperança, claro, nós esperamos que um dia, e que seja breve, nós possamos nos reunir presencialmente novamente, e celebrarmos, adorarmos, nos abraçarmos juntos como igreja. Então, nós vamos orar por esse momento do nosso país. Quero orar pela sua família. Também, é o segundo domingo do mês, é o domingo qual nós consagramos os nossos dízimos e ofertas. Também queremos orar por isso e fazer uma oração pelas nossas crianças, antes de ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor preparou para nós, para louvarmos o Teu nome, para adorarmos o nome do Senhor e para também ouvirmos e sermos edificados pela Tua palavra. Deus, fale conosco, nós precisamos de ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Senhor, nos dê sabedoria também como igreja, não apenas como liderança, mas como igreja, corpo de Cristo, para entendermos o nosso papel como igreja nesse momento, sermos igreja nesse momento, apesar do nosso prédio físico estar fechado, porque a igreja não se resume ao prédio físico, mas a igreja é o corpo de Cristo enviado em missão no mundo. Ó Senhor, nos ajude em nome de Jesus, nos oriente, continue nos usando com graça, com poder, com misericórdia e com amor. Senhor, eu também quero agradecer todos aqueles que têm depositado, Pai, transferido seus dízimos e ofertas para sustento da igreja e para a ajuda do cumprimento da nossa missão como igreja no mundo, de atendimento àqueles que precisam. Abençoe, Pai, essas famílias que têm contribuído para que isso aconteça. E abençoe também aqueles que nesse momento têm dificuldade financeira.
Ó Deus, supra as suas necessidades, abra a porta de emprego e que nada falte, Pai, a cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Oramos também pelas nossas crianças, que o Senhor as fortaleça, as abençoe, as direcione e use os seus familiares, pais, para ensinar, instruir a palavra do Senhor, discipular essas crianças, para a honra e para a glória do teu santo nome. E agora fale conosco mediante a sua palavra que será exposta pelo pastor Jonatas. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Que bom podermos estar mais uma vez unidos para ler e estudar a palavra de Deus, entender os princípios do reino para a nossa vida e para o nosso coração. Tinha conversado com o pastor Daniel sobre talvez realizarmos uma série trabalhando sobre o tema de liderança, presbíteros, tendo em vista a eleição que teremos no dia 15, mas achamos que seria melhor, ao invés de fazer toda uma série, tendo em vista que muitas pessoas participam do nosso culto e que não fazem parte da nossa igreja, de fazermos alguns sermões entre uma série e outra, dando a devida orientação e trabalhando com princípios que achamos relevantes para o reino. E então eu falei com o pastor Daniel que nós iríamos pensar nessa manhã sobre liderança. E pensar em liderança no sentido de que Deus é quem estabelece a liderança para o seu povo, mesmo usando o seu povo nesse processo de liderança. O pastor Daniel, no seu primeiro vídeo, citou o texto que nós iremos estudar nessa manhã, e foi um texto que o pastor Carlos Henrique Machado, quando falou para a igreja sobre presbiterato, ele trabalhou em termos de liderança com este texto. E foi isso que moveu meu coração em trabalhar um pouco mais e levantar princípios relevantes para a liderança da igreja ou a liderança do povo de Deus. O texto é Números, capítulo 11, a partir do verso 11, nós encontramos o seguinte: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal a teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu porventura todo este povo, dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante toda a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, porque o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem?
Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor, ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhe desse o seu espírito. O contexto é que o povo de Israel havia saído do Egito, estava a caminho da terra prometida. Quando lemos a saída do povo, Jetro vem com a esposa de Moisés e seu filho, passa um tempo com Moisés e ele percebia que durante todo o dia Moisés ficava sentado, o povo vinha até ele, se aconselhava, pedia informações da vontade do Senhor em relação às suas causas pessoais, aos seus problemas de relacionamento, e Moisés ficava desde manhã até o pôr do sol, aconselhando o povo, e Jetro fala assim: Moisés, você não vai aguentar, isso não é bom, isso não vai fazer bem para você, separa homens com capacidade para liderar o povo, tementes a Deus, que falem do Senhor, que sejam homens honestos, e coloca eles como líderes de 10, 50 e 100, e aí eles aconselharão o povo, e somente as causas que eles não conseguirem resolver, você então intervém e resolve. E aí ele ainda diz para Moisés: se Deus permitir, se essa ideia for confirmada pelo Senhor, faz isso. E Moisés atendeu o seu sogro. E aí ele começa a dividir a tarefa, ele começa a dividir o encargo de liderar o povo, de cuidar daquele povo, de resolver os problemas emergentes daquele povo. Era uma nação com mais de 1 milhão de pessoas, Moisés cita 600 homens em pé, fora mulheres e crianças, então mais de 1 milhão de pessoas, muito mais de 1 milhão, e isso é dividido para que homens que se tornam ou se tornaram anciãos ajudassem Moisés a governar e pastorear aquele povo. Em Êxodo, a partir do capítulo 20, Deus começa então a dar normas e leis, não somente sobre Deus, os mandamentos, mas leis civis, coisas que o povo deveria fazer, como deveria se comportar diante de situações de possíveis crimes, qual que deveria ser a atitude, e Deus relata então a Moisés toda a sua vontade em relação ao povo, no seu relacionamento com o povo e no relacionamento do povo como uma nação, como um povo que estava sendo organizado. Em Êxodo 32, o povo de Israel se cansa de esperar Moisés e fala assim: Arão, eu acho que teu irmão não vai voltar, a gente não sabe o que aconteceu, faz o seguinte, faz um Deus para que nós adoremos e chamemos e demos a glória de ter saído do Egito a esse Deus. Arão fala assim:
tirem as suas argolas de ouro e o seu material de ouro, ele entregue, e ele fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar, e a dizer, e a festejar, e a dizer que aquele tinha sido Deus que os havia tirado do Egito. Deus avisa Moisés, desce porque a coisa se corrompeu, o povo já se desviou do meu caminho. Moisés desce e fica muito irritado com o povo e com Arão, por Arão ter atendido aquilo que o povo havia pedido. Arão, diante da pressão, nós queremos, ele faz, e ele se torna coparticipante responsável pelo pecado do povo. Algumas pessoas ali são condenadas, pagam pelo que fizeram. Moisés volta para o monte, Deus entrega ali as leis novamente. O livro de Levítico, Deus estabelece Arão e seus filhos como sacerdotes, trazendo conceitos do que deveria ser o sacerdote, como deveria se comportar, o que deveria se vestir, como deveria se vestir, quais eram as características das roupas que eles deveriam vestir. E o povo caminha com destino à terra prometida. Mas, uma certa altura, em Números capítulo 11, o povo chega para Moisés e fala assim: Moisés, queremos comer carne. Faz muito tempo que a gente saiu do Egito e a gente tem saudade das carnes, das coisas que comíamos lá. O deserto é terrível. Deus está judiando da gente. Deus não tem o melhor para a vida da gente, porque se tivesse, daria o conforto que teríamos no Egito. Moisés se dirige a Deus e fala assim: eu não aguento, é pesado demais, eu não sou mãe do povo de Israel, eu não dei a luz a esse povo é do Senhor, sozinho liderar esse povo eu não aguento, porque quando eles têm questões voltadas às suas necessidades relacionais, os anciãos ajudam, mas quando eles querem saber a vontade do Senhor, é a mim que eles procuram, a mim que eles reclamam, a mim que eles ficam dizendo das suas lamentações, do pão que o Senhor deu, o maná. Eu tenho que ficar falando para o povo guardar o sábado e não tirar o maná no dia do sábado, para tirar o dobro na sexta-feira ou no sexto dia. Naquela época não tinha um calendário romano como nós adotamos até hoje. E Moisés fala: eu não estou aguentando, eu vou morrer, assim não vai dar, Senhor. O Senhor fala o seguinte: Moisés, separa 70 homens entre aqueles os anciãos que você já havia estabelecido quando Jetro esteve com você. Separa 70 dos mais capazes, e eu vou tirar do teu espírito. Na verdade, o termo não é tirar e colocar sobre eles, mas distribuir do mesmo espírito que está sobre você para esses 70, para que eles então ajudem a você, não somente a aconselhar o povo, mas mostrar a minha vontade para o povo, para ser o meu representante, os meus representantes, diante do povo, mostrando a minha vontade para o povo de Israel. Então Deus tira e distribui, não que Moisés tenha ficado sem o Espírito, por isso o termo distribuir é o melhor, aos 70 homens, e quando eles recebem, eles profetizam. E havia uma relação de quem seriam os 70, e 2 deles, Eldade e Medade, deveriam ser irmãos pelo nome que tinham, estavam relacionados e não estavam ao redor da tenda, mas eles também receberam do Espírito e também profetizaram. Um dos meninos corre a Moisés e fala assim: Moisés, Eldade e Medade também receberam do Espírito e estão profetizando. Josué, servidor de Moisés, fala assim: mestre,
proíbe essa coisa, porque senão vai todo mundo começar a falar, vai sair do controle. E Moisés olha para Josué e falou assim, está com ciúmes de que mais pessoas vão fazer o trabalho que eu faço? Antes, todos recebessem desse Espírito do Senhor e todos fossem profetas. Todos discernissem a vontade de Deus, todos tivessem maturidade para conhecer, discernir e obedecer à palavra do Senhor. E, nesse sentido, eu vejo 3 princípios sobre liderança que servem não somente quando estamos trabalhando com presbíteros, com diáconos ou com pastores, mas com qualquer liderança do povo de Deus. Princípios relatados neste texto que devem trazer para a nossa mente e para o nosso coração coisas, ensinamentos que devem estar em prática. Entre eles é que Deus levanta homens entre aqueles que já trabalham. Na minha vida pastoral eu já vi algumas pessoas errando, dizendo assim, mas fulano é tão bonzinho, ele não está envolvido com a igreja, ele não participa de nada, ele não participa de nenhum departamento, ele não participa de nenhum pequeno grupo, ele não participa da IBD, mal vem no culto, mas vamos elegê-lo para um cargo na igreja. Quem sabe essa pessoa, através do cargo existente, possa se envolver, possa trabalhar, possa se reanimar na obra do Senhor. Não foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés, procura as pessoas que você gosta mais, procura as pessoas que estão aí no povo, talvez desses que estão reclamando, para eu tocar na vida deles, dar do meu espírito que está sobre você, para que eles sejam cheios do meu espírito e sejam mudados e sejam transformados. Não é isso que Deus faz. O princípio levantado é, escolhe dentre os superintendentes, dentre os anciãos, 70. Você já tem muita gente trabalhando. Tem mais do que 70 trabalhando. E é interessante que a gente tem que ver na vida da igreja que deve ter sempre mais gente trabalhando do que os cargos que a gente tem disponível. Para que nós possamos olhar para a vida das pessoas e perceber quais são aqueles que estão trabalhando e entre os que estão trabalhando, separar alguns para serem ungidos por Deus por um trabalho específico. O texto diz, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. E o termo anciãos do povo relata dos homens que foram levantados por Moisés para ajudar a resolver os problemas do povo. Era gente comprometida com o povo, gente temente a Deus, gente cheia do Espírito, gente que tinha bom discernimento das coisas do dia a dia. Eles só não eram dotados do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a que Moisés tinha sido dotado para a missão de profeta que tirou o povo do Egito e deveria conduzi-lo até a terra prometida. Mas Deus fala assim, tá pesado, eu vou dividir para que mais pessoas me ajudem. Então, o primeiro princípio é que nós devemos reconhecer quem Deus tem levantado e quem Deus tem levantado de gente que já está comprometida com Ele. De gente que já está envolvida, de gente que já está trabalhando, de gente que está disposta a resolver problemas da igreja, gente que fala assim, olha, eu não tenho nenhum cargo, mas o que precisar, conte comigo, eu estou à disposição. Gente que já está envolvida com outros ministérios na vida da igreja, que sejam líderes de departamentos, professores de escola dominical, gente que está envolvido no atendimento de pessoas necessitadas, e nem sempre são diáconos efetivos, mas gente comprometida com o reino, gente que ama a igreja, gente que tem estado na liderança do povo de Deus. Quando nós selecionamos, seja para o pastorado, seja para o presbiterato, seja para o diaconato, nós buscamos pessoas que já estejam envolvidas.
E para mim é muito difícil quando as pessoas não se dispõem ao trabalho porque não têm cargo. Eu não trabalho porque eu tenho cargo. Eu trabalho porque eu amo a Jesus e Ele me chamou para o trabalho. Nós lemos textos, o texto na liturgia, dirigida pelo Gabriel, de Efésios, aonde Paulo fala que alguns foram levantados como profetas, apóstolos e mestres, e todos têm dons, todos estão relacionados ao corpo, todos têm que ter compromisso com o corpo. E é entre esses que já acordaram para a sua missão e estão envolvidos com aquilo que Deus chamou para fazer, é que nós selecionamos líderes para que sejam oficiais do povo de Deus. O segundo princípio é que Deus capacita os seus escolhidos. Muitas vezes, diante do desafio, a gente se sente incapaz, a gente se sente insuficiente para resolver o desafio que Deus está nos chamando, mas nós não podemos nos esquecer que Deus chama e Deus capacita. Deus chama e Deus habilita. Deus chama e Deus dá do seu espírito. E diante de coisas que nós não conseguimos fazer, Deus, pelo teu Santo Espírito, nos capacita a realizar a obra. Eu acho que é louvável o fato da pessoa ter conhecimento da sua limitação de servir ao Senhor. Não, talvez eu não seja a pessoa adequada, eu não estou no meu melhor momento, embora eu esteja comprometido, eu deveria estar mais, eu não sei se eu darei conta do recado. Excelente. Por você mesmo, você nunca dará, você nunca conseguirá fazer. Mas se Deus está te chamando para fazer, tenha a convicção de que Ele há de capacitá-lo para realizar a obra dele. Então, o segundo princípio é que os líderes não são confiantes na sua própria força, na sua própria capacidade, mas eles são dependentes do Espírito Santo de Deus. O verso 25 diz: então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Eles tiveram um sinal, eles tiveram a capacitação de louvar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de ter o discernimento do Senhor, continuaram tendo, mas profetizar nunca mais fizeram. Para que eles lembrassem que eles estavam sendo chamados para realizar a obra do Senhor e que é o Senhor que os capacitaria. O conceito correto da liderança é discernir que por si só ele não consegue realizar o trabalho, fazer o serviço, mas quem o chamou irá capacitá-lo, até mesmo para as coisas que ele tem plena convicção que não conseguirá fazer. E o terceiro e último princípio é que os escolhidos são chamados para mostrar a vontade de Deus para o seu povo. Nós vivemos num mundo democrático e sempre é ensinado no período de eleição, o ano que vem teremos eleição novamente, ou eleições, e fala que iremos eleger os nossos representantes. Na sociedade é assim que funciona. No povo de Deus, nós escolhemos as pessoas que conhecem a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus e nem sempre atender aquilo que nós desejamos. É interessante que no contexto foi ressaltado que o povo pediu um Deus e Arão construiu um Deus, dizendo que era aquele Deus que os havia tirado do Egito. Na falta de discernimento, de maturidade, às vezes nós pedimos coisas a Deus, nós reclamamos diante da nossa liderança que desejamos e muitas vezes em oração, estudando a palavra, os dirigentes, os conselheiros, os presbíteros e mesmo a junta têm o discernimento dizendo não é isso que Deus quer. E a disposição deles não é representar a igreja no que tange a sua vontade. Muitas vezes, quando a vontade da igreja está plenamente
em acordo com a vontade de Deus, é isso que deve acontecer. Mas quando temos o discernimento da vontade de Deus, que vá contra aquilo que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas decidem, faz parte da responsabilidade dos líderes em mostrar a vontade de Deus. E ele diz então que os anciãos deveriam levar a carga juntamente com Moisés, sendo que Moisés era aquele que representava Deus diante do povo. Quando o povo estava sem água, reclamava diante de Deus através de Moisés, e Deus falava com Moisés e era usado por Deus para solucionar o problema do povo. Na verdade, o que Moisés fazia era levar diante de Deus o pedido do povo. Graças a Deus, dentro da doutrina protestante, nós temos o sacerdócio universal, todos nós podemos orar a Deus e chegar diante de Deus em oração, mas existe uma liderança formal estabelecida pela igreja que tem a responsabilidade maior na vida da igreja de discernir a vontade do Senhor. Então, aplicando alguns princípios, né, os líderes são escolhidos entre aqueles que já estão envolvidos e engajados no trabalho. Nós devemos estar atentos a pessoas já envolvidas, já presentes, já atuantes, já contribuintes, para, dentre elas, selecionar pessoas que serão usadas por Deus para um ministério específico. Muitas vezes os líderes se sentem incapazes, eu não quero porque eu não consigo, eu não sei, eu não tenho condições, e isso é um bom sinal para que eles dependam única e exclusivamente da capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Então, o fato de ser relutante por não confiar em si mesmo é um ponto positivo. Agora, o fato de estar relutante diante daquilo que Deus está chamando para fazer é um aspecto negativo. Mas tem que ser pessoas que capacitam ou têm a consciência que a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Terceira aplicação, diferente do mundo político que vivemos, os líderes não são chamados para nos representar, mas para direcionar a vontade de Deus através dos princípios encontrados na palavra do Senhor. Em alguns momentos, o conselho, como conselho, pode tomar atitudes que deixam algumas pessoas frustradas. Mas quando os presbíteros, os pastores, como conselho, oram, jejuam, leem a palavra, buscam discernimento, discutem e tomam uma decisão, a responsabilidade maior não é atender o que as pessoas pedem, mas é fazer a vontade do Senhor. E por isso a igreja sempre deve estar orando para que eles tenham esse discernimento, para que não seja feita simplesmente a nossa vontade, mas a vontade do Senhor sobre a vida e sobre o coração da gente. Nós devemos, então, estar sensíveis a Deus, buscando a sua direção através da oração e sua confirmação através do voto ou através da eleição. A igreja deve estar envolvida em oração, a igreja deve estar envolvida na busca e no discernimento de ver, de verificar, de discernir as pessoas que já estão envolvidas e que Deus pode estar chamando para o ministério do presbiterato, no caso da nossa eleição no dia 15 de agosto, em outras eleições que certamente teremos mais para frente, mas buscar direção de Deus. Não é buscar pessoas que me agradam, não é buscar pessoas que pensam como eu penso, mas buscar pessoas tementes a Deus e desejosas de fazer a vontade de Deus.
Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença, pelo teu cuidado, por tua direção, pelo teu Santo Espírito sobre nós. Obrigado porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos chama e todos nós hoje somos chamados. Na época de Moisés, alguns recebiam o teu Espírito, mas todos nós temos o teu Espírito e todos nós fomos chamados para fazer a tua vontade. Por isso, ó Pai, nos capacita como igreja a se envolver com a tua vontade, com o teu reino, com aquilo que o Senhor deseja de nós. Não permita, ó Pai, que sejamos enganados pelo princípio de que somente aqueles que têm cargos é que têm ministérios, mas que o Senhor chame o teu povo, dando a cada um trabalho, um desejo de te servir e a tua vontade sendo manifesta através da vida dos teus servos. Dá-nos discernimento para a eleição que teremos, levanta nomes entre o nosso povo, gente já comprometida, engajada, gente temente ao Senhor, que busque ao Senhor, para que nós possamos ter homens do Senhor que recebam a unção do Senhor para fazer o teu trabalho. E agora, queridos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus o abençoe, uma boa semana. Nós, no próximo domingo, estaremos começando uma nova série. Já está saindo, eu acho que não, mas nós estaremos falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, com uma ênfase em como eles enfrentavam as crises e as lições que Jesus tem para a gente através das igrejas relatadas em Apocalipse. Não perca no próximo domingo. Peço para você não desligar a sua conexão, que o pastor Daniel estará trazendo algumas informações, alguns avisos para você neste momento. Deus o abençoe. Eu preciso da sua atenção por mais alguns minutos, porque eu tenho alguns avisos para você relacionados à vida da nossa igreja. O primeiro aviso é a respeito da assembleia que nós teremos em agosto desse ano. A assembleia que visa a eleição de 3 presbíteros para compor o conselho da IPBG. E você pode participar desse processo desde já, não apenas no dia, mas desde já você pode orar e jejuar por esse movimento. A igreja primitiva, em Atos, orava e jejuava no que diz respeito à escolha de novos líderes para a sua igreja. E nós podemos e devemos fazer isso. Ore pela igreja, ore para que o Senhor nos oriente da melhor maneira possível, né, na escolha, indicação e eleição desses irmãos, líderes para compor o nosso conselho. Mas você pode também participar desde já de outra maneira. Você pode indicar nomes que você gostaria que fossem candidatos ao presbiterato, para comporem o conselho da nossa igreja. Nós elegeremos 3 presbíteros para o nosso conselho. Mas, para um irmão ser considerado candidato à eleição, ele precisa ter pelo menos 3 indicações de membros diferentes. Então, se apenas você indicou o nome de uma pessoa que você gostaria que fosse candidata ao presbiterato, essa pessoa não será considerada candidata no dia da assembleia. Agora, se esse irmão que você indicou tiver mais 2 indicações, porque ele precisa ter pelo menos 3, aí sim ele será considerado candidato a ser votado no dia da eleição. Por isso, nós precisamos participar desse processo de indicação. Não deixe de participar. Você pode escrever uma mensagem ou fazer um telefonema para mim ou para o pastor Jonatas, nos indicando o nome que você gostaria que fosse candidato ao presbiterato na IPBG. Participe, não deixe de participar. O seu envolvimento nesse processo é muitíssimo importante, tá bom?
nós temos mais alguns avisos. O próximo aviso é a respeito da mensagem que vocês acabaram de ouvir. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de esclarecer algum ponto da mensagem, está na sua tela o telefone do Pastor Jonatas e você pode fazer contato com ele para ele esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Tá bom? A respeito das nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Esse é o endereço das nossas redes e você pode nos acompanhar, IP Barão Geraldo. Segue lá, você pode encontrar nossos materiais, compartilhar para sua rede de relacionamentos também. Atendimento pastoral em meio à pandemia. A gente sabe que o momento é difícil para todo mundo. Situações difíceis, crises financeiras, familiares, emocionais. Nós, da equipe pastoral da IPBG, gostaríamos de abençoar a sua vida. Se você desejar uma conversa, uma oração, um tempo com a gente, pastor da igreja, nós teremos muito prazer em ouvir e poder ser canal de bênção da parte de Deus para te abençoar. E também para servir você e a sua família. Se você tem passado alguma necessidade, qualquer que seja, faça contato com a gente também. Nós gostaríamos de servir você e a sua família, tá bom? A respeito dos pequenos grupos, é um tempo preciosíssimo que nós temos ao longo da semana. Nós temos alguns grupos funcionando ao longo da semana, 100% em ambiente virtual, e você pode participar conosco. Nós temos postado sempre os links no nosso grupo do WhatsApp, mas se você quiser maiores informações, faça contato com a gente. Escola Bíblica Dominical, Ministério Infantil tem atuado, nós temos classes para as crianças, você, se quiser também contato, nos comunique. Sobre o curso de Cosmovisão Bíblica da Sala dos Adolescentes também, todo domingo às 11 horas, e a Escola Bíblica Dominical dos Adultos, também às 11 horas, logo mais, estamos estudando o livro do Sproul, Somos Todos Teólogos. E daqui a pouco, às 15 horas, nós teremos um episódio inédito do Contos do Barão. E eu convido você a participar, acessar, curtir nossa página, nosso canal e compartilhar de tudo isso que o pessoal do Contos do Barão tem feito, que certamente pode abençoar muitas pessoas que você conhece. E fazendo um parênteses no que diz respeito ao Ministério Infantil da nossa igreja, nós temos enviado um link de cadastro no grupo do WhatsApp. Então você que tem filhos pequenos, sejam eles já batizados na nossa igreja ou não, nós gostaríamos de ter o contato do seu filho e de vocês, para que a gente possa entrar em contato e dar o suporte necessário no que diz respeito à Escola Bíblica Dominical, entre outros assuntos. Então, se você puder, preencha esse link que tem sido enviado lá no grupo do WhatsApp para ajudar o nosso ministério na organização dele. Nós queremos agradecer à igreja pelo envolvimento na campanha de doação de alimentos. Gente, que bênção que é ver a igreja se mobilizando, fazendo ofertas financeiras na conta da igreja, indo até a IPBG, levando cestas básicas e alimentos. É muito bom ver a igreja se mobilizando, sensível a uma necessidade tão grande das pessoas nesse período de pandemia. Nós, como igreja, continuamos em missão e parte da nossa missão implica generosidade, implica atender as pessoas necessitadas, e isso alegra muito o nosso coração, ver a igreja mobilizada nesse projeto. Muito obrigado para todos que se envolveram, para todos que participaram, idealizadores desse projeto. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. E que o Senhor continue nos usando a ser canal e instrumento de bênção como igreja para aqueles que precisam. Se você quiser continuar contribuindo, você pode fazer doação de alimentos, roupas, para a nossa junta diaconal. Você pode deixar na igreja a sua doação e a sua contribuição, ou você pode solicitar que um dos diáconos retire na sua residência. E se você quiser fazer uma contribuição financeira exclusiva para a diaconia, a conta da nossa igreja está na tela, você pode fazer e enviar o comprovante especificando que é para a diaconia. E sobre os dízimos e ofertas, nós
você pode usar a mesma conta para fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Hoje é o segundo domingo do mês e é o domingo que nós costumeiramente consagramos os nossos dízimos e ofertas na ocasião do culto presencial da nossa igreja. Então, você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta também aí pela conta que está na tela. Esses são os nossos avisos. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, renove, restaure o seu ânimo e a sua alegria e que você tenha um excelente domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus.